Tudo bem contigo? Bom dia, que bom te encontrar aqui de novo em nossa aula de escola bíblica. Estamos falando sobre o período tribulacional e já conversamos sobre o que é a tribulação, qual o propósito da tribulação, já conversamos sobre o período da tribulação, sobre a questão das semanas de Daniel. Falamos na última aula acerca da igreja na tribulação, especialmente na figura dos 24 anciãos que estão na presença de Deus. E hoje eu quero conversar a respeito de como Israel vai entender e passar por esse tempo, ok? Então, quero convidar você a orar e, a partir de então, caminharmos no nosso estudo desta etapa. Abaixa sua cabeça, vamos orar. Bondoso Deus, nós damos graças ao Senhor, especialmente porque o tempo do Senhor é perfeito. Não há nenhum desajuste, nenhum desencontro naquilo que o Senhor faz, promete e o fará. Por isso, ó Deus, mesmo que não entendamos tudo, nos ajude a confiar que o Senhor é o sabedor de todas as coisas. E se estamos no Senhor, somos mais do que vencedores, em nome de Cristo. Amém. Ok, a tribulação. O que nós já compreendemos até aqui, até esse bloco, é de que a tribulação, um dos propósitos da tribulação, ou quando nós vamos pensar, especialmente hoje em Israel na tribulação, de que um dos propósitos divinos desse período tribulacional é o preparo de Israel, da nação, por quanto daquelas promessas, por quanto da expectativa messiânica. Então, há uma série de alianças, já falamos no passado, que Deus faz com Israel. Por exemplo, a aliança feita com Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, que apresenta a questão de terra, de povo, de nação. A aliança feita com Davi, que inclui um governo, que inclui uma identidade nacional, e especialmente aquela ideia de que o rei Cristo vai se assentar no trono de Davi. E quando nós olhamos dentro deste período da história, ainda que Cristo tenha vindo e nasceu, a encarnação, ele não veio como um rei. Lembra, o advento de Cristo está muito mais relacionado com as afirmações do profeta Isaías, que diz: como ovelha muda foi levado ao matadouro, do que com aquelas figuras do Salmo, do rei soberano, do rei glorioso, daquele cujas nações da terra se prostram, vêm, adoram, vêm aprender da lei. De maneira que, ou todo o Velho Testamento é simbólico e todas as alianças são figuradas, apenas ideologicamente elas vão acontecer, ou então, dentro da conta, falta alguma coisa. E, se nós olhamos para trás e dizemos que tudo é figura, tudo é alegoria, bom, as contas não batem. Lembra, nós falamos sobre a questão dos reinos, quando contamos as semanas de Daniel, e a coisa é literal. Por que a primeira parte é literal e a segunda não? Então, ou a gente adota o método de interpretação que nos dá uma orientação, um sentido, ou a gente sai fazendo uma salada mista aí e acabamos em canto nenhum. Ok? Como é que nós vamos entender o papel de Israel no período da tribulação? E para isso eu quero convidar você a fazer a leitura do Evangelho de Mateus, os capítulos 24 e 25. Eu sei que são 2 capítulos grandes e isso vai demandar um tempo, mas para você entender essa aula, para você entender aquilo que vamos tratar, quero sugerir o seguinte: assim que terminar, você dá uma pausa no que você está fazendo, leia o capítulo 24 e o capítulo 25 de Mateus.
Por quê? Esses 2 capítulos tratam acerca do sermão ali no Monte das Oliveiras, de algumas afirmações de Cristo acerca deste período chamado período tribulacional, especialmente no que diz respeito a Israel. Então existem parábolas, existem informações, você precisa olhar para esse capítulo para entender, porque é dele que nós vamos tirar as informações para este bloco de aula, ok? Então, Mateus capítulo 24, a partir do versículo 1, e vai até o capítulo 25, versículo 46. São 2 capítulos muito interessantes que contam acerca do sermão, chamado sermão ali no Monte das Oliveiras, e o chamado sermão escatológico de Cristo. O que ele vai nos dizer? Quando Schaeffer trata desse texto, ele diz assim, que o sermão é para os filhos de Jerusalém, que nesse caso são uma representação da nação de Israel. Todo o sermão, Mateus capítulo 24 em diante, imediatamente pronunciado a seus discípulos, que ainda eram classificados como judeus, e representavam um povo que passará pelas experiências descritas aqui. Então, o sermão é dirigido a toda a nação, especialmente aos que vão sofrer as provas retratadas ali. Então, tem uma frase que ele vai dizer assim: quando eu quis reunir os teus filhos, não é só prova de que ele está falando, Cristo está falando a Israel, mas também se refere ao cumprimento de grande parte da profecia relativa a essa reunião final de Israel na sua própria terra. Vossa casa é uma referência à casa de Israel, que se centralizou na linhagem de Davi. Então, a expressão que o texto vai dizer, deserta, é uma das várias palavras usadas em referência à situação de Israel no mundo durante o tempo que nós estamos vivendo. Não me vereis é uma afirmação que prevê a sua ausência total no que diz respeito à sua relação singular com Israel, a relação de Cristo com Israel, até que ele, Cristo, volte e todo olho verá, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória, lá em Mateus capítulo 24, 30, ok? Então, o que vamos entender aqui? Deixa eu falar um pouco sobre o cenário. Onde está acontecendo este sermão? Esse sermão, ele é pronunciado 2 dias antes da morte de Cristo, lá em Mateus capítulo 26, depois de uma série de declaração de ais sobre fariseus, que estão no capítulo 23, se você voltar a sua Bíblia um pouquinho, capítulo 23, ele começa dizendo aqui, versículo 13, ai de vós, escribas fariseus, 14, escribas fariseus, 15, 16, e ele vem 23, 25, 27, ele vem dando essa série de avisos, informações, desafio a esse povo, e ele vem tratando também desta cegueira geral que Israel é abatida. A partir do versículo 37 ele diz: Jerusalém, Jerusalém, tu que matas profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, não é? Mas não quisestes. Então, este é o cenário, é o contexto. Ele está situado nesse contexto da rejeição do povo de Cristo por Israel e a sua morte, e daqui a pouco, então, a abertura ou o nascimento desta igreja. Ou a gente pode dizer, então, que o sermão se situa nesse cenário da rejeição por parte de Israel e esta cegueira. Uma vez que Cristo faz esta afirmação, a pergunta que vem na mente dos discípulos é: quando? Senhor, quando estas coisas vão acontecer? Os discípulos ficam curiosos porque na mente deles a relação com a escatologia, com o final dos tempos, é óbvia. Jesus está falando de uma situação e na mente dos discípulos a associação disso com o final dos tempos é claro. Por isso eles perguntam: quando
isso vai acontecer. Porque na mente deles também, a compreensão de que todas essas coisas estão acontecendo está relacionada com as profecias messiânicas, com a vinda do Messias, com a sua apresentação como o Senhor, o Rei, o grande governador. Então, quando sucederão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? É a pergunta que eles fazem, né? Jesus está saindo do templo e então Jesus conversa com eles lá no Monte das Oliveiras. Quando serão estas coisas? Esta é uma pergunta. Então, o sermão começa nesse discurso que eles estão travando aí, os discípulos com Cristo. A resposta não está aqui no Evangelho de Mateus, mas Lucas vai registrar isso lá no capítulo 21, a partir do versículo 20, quando ele diz: quando vocês virem Jerusalém rodeada de exércitos, então vocês saberão que a sua devastação está próxima. E então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que estiverem na cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem na cidade. Por quê? Pois esses dias serão dias de vingança, em cumprimento a tudo o que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas, para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão pela espada, serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo deles se cumpram. Ok? Alguma coisa mais para a gente entender é a seguinte: Mateus 24 e 25 foi escrito para responder essa pergunta acerca da vinda do Messias, o que marcaria o fim dessa era. Então, o Senhor apresenta uma cronologia, apresenta uma ordem, ou nos dá pistas, dicas de como isso vai acontecer. Então, nós podemos dizer que aqui está uma cronologia, uma sequência daquilo que Cristo está falando sobre a sua vinda, ok? Sobre aquilo que vai acontecer nesses momentos que dizem respeito ao dia do Senhor, especialmente se tratando com Israel. A pergunta que precisamos fazer é: como devemos ler este sermão, não é? Que tipo de leitura a gente precisa fazer? Então, nada é mais importante para o entendimento desta passagem do que os métodos de interpretação. Eu quero chamar a sua atenção porque desde o princípio eu tenho destacado a necessidade da hermenêutica. O que é a hermenêutica? A não ser os métodos que usamos para interpretar a Bíblia. Qual é o nosso problema? É fazer uma salada de métodos de interpretação. Então nós precisamos adotar um caminho. Nós precisamos adotar uma linha de interpretação. E nessa linha de interpretação, então, seguirmos nela até o fim. Começo, meio e fim. Respeitando não só os pontos positivos que ela nos dá, mas também respeitando, às vezes, as sinucas que esses métodos nos colocam. O que nós não podemos fazer é, quando a coisa está complicada, eu faço uma mudança e vou para um método que eu julgo mais confortável para a minha compreensão bíblica. Não. Eu preciso adotar um e ir até o fim. E é isso que nós estamos tentando fazer. Então, quando você tem uma pergunta sobre essas questões da escatologia, a primeira leitura a ser feita é: a partir de que olhar você está fazendo? A partir de que caminho de interpretação? Se eu adoto caminhos múltiplos, eu chego a muitos lugares. Imagina que você vai fazer uma viagem, quem sabe aqui de São Paulo até o Rio de Janeiro. Então, via de regra, o caminho mais lógico é você pegar a Via Dutra e você vai sair lá no Rio de Janeiro. Mas você resolve fazer N caminhos. Não, eu vou pegar Fernão Dias, vou até Belo Horizonte, de lá eu desço pela 040, eu vou até Santos e vou subir pela 101, eu vou... Não sei o que você quer fazer aí. Mas você percebe que alguns caminhos tornam as coisas complicadas e dependendo da estrada que você for seguir, você nunca vai chegar no seu destino. Então, na interpretação bíblica, nós temos que ter este bom senso
de o fazermos de uma maneira só. Há 3 maneiras de olharmos para o sermão chamado Sermão do Monte das Oliveiras. O primeiro dela, ou o primeiro olhar, é pensar que tudo foi cumprido no passado, que a grande tribulação é coisa do passado e que o Senhor Jesus Cristo voltou ali na destruição de Jerusalém. Quando Jerusalém é cercada e é destruída, então Jesus está fazendo aqui uma referência ao imperador que destrói Jerusalém e acabou. Segunda maneira de olhar isso é de que o sermão aqui, conforme Cristo está falando, diz respeito ao presente momento, aquilo que nós estamos vivendo na presente época. Então, é nada mais do que os nossos dias, não é? E aí, esse método, às vezes, acaba gerando uma leitura alegórica de algumas informações que, se você olhar para o texto, elas não se enquadram àquilo que nós vivemos na nossa realidade, não é? Então, alguns preferem dizer que toda essa era cristã, especialmente seu fim. Então afirmam que a igreja deverá permanecer na terra nessa consumação do século, passar pela grande tribulação e, portanto, as exortações contidas nesse capítulo são destinadas aos crentes ou ao cristão, à igreja de Cristo, não é? Uma terceira maneira de olhar para este texto é encarando ele com relação ao futuro. Ver, então, as previsões sobre o fim da era judaica, ainda como futura. Então, essa é uma ideia muito interessante, porque, à luz daquilo que nós já olhamos no passado, ela se encaixa com esta visão de Daniel, ela se encaixa com aquilo que nós vamos observar lá no texto de Apocalipse, né? De que é um sermão profético que Cristo está tratando com Israel, está falando de que Israel vai ter uma cegueira e de que há um tempo em que isso será restaurado, não é? Israel volta para este contato, esta relação com Deus, ok? Muito bem. As 3 formas de entender o texto, se você começou já a se dar conta do que temos falado, mostram o pensamento das escolas de divisão escatológica. Por exemplo, a primeira seria uma posição milenista, dizendo que é tudo figurativo. A segunda apresenta uma posição de um arrebatamento pós-tribulacionista, de que a igreja passará pela tribulação e, no final, então, o advento de Cristo. E a terceira é uma posição que vai dar conta aí do arrebatamento pré-tribulacionista. Nós já falamos isso, o que significa cada uma dessas posições. Quero desafiar você a voltar lá em algumas das nossas aulas e encontrar esses textos. Ok, o que é que Jesus então vai falar do que ele chama o período tribulacional? Mateus 24, a partir do versículo 4, vai falar acerca deste período, não é? De algumas cenas desse período. Deixa eu destacar algumas coisas aqui para você. Mateus capítulo 24, então, refere-se ao acontecimento da atual era da igreja, anteriores ao começo da 7ª semana, o chamado começo da angústia, enquanto os versículos 9 a 26 dizem respeito ao período da tribulação. E ele diz sobre os versículos 4 a 8, esses acontecimentos, conforme está escrito ali, não constitui o sinal do fim da era judaica, embora sejam característicos da era imprevista nos escritos proféticos. Esta passagem extensa, Mateus 24, representa a mensagem pessoal de Cristo a Israel sobre o período da grande tribulação. Essa é uma citação de Schaeffer na sua teologia sistemática. O que isso significa? Quando olhamos para esse texto, uma outra opinião que se apresenta sobre ele é de que essa passagem pode ser aplicada tanto à igreja quanto a Israel, não é? Então essa passagem tem dupla interpretação, aplicável tanto à era da igreja quanto à era tribulacional,
Então, essa é uma passagem de Scofield, uma citação dele na sua Bíblia de referência, e ele vai dizer algumas questões, por exemplo, o caráter da era, guerras, conflitos internacionais, fomes, pestes, perseguições, não é? Mas também a mesma resposta aplica-se de maneira específica ao fim desta era, ou a 70ª semana de Daniel. Tudo o que caracterizava esse século assume terrível e intensidade, não é? Lá no final da situação. Um terceiro olhar que é muito interessante nessa passagem também, do período tribulacional, é uma opinião de English, que ele diz que lá em Mateus capítulo 24, os versículos 4 ao 14, refere-se sim à primeira semana, metade da primeira semana, e o final, de 15 a 26, a segunda parte da semana tribulacional. Lembra? Nós falamos que a tribulação diz 3,5. No meio haverá um acordo que será rompido. Então, o que os autores estão dizendo é de que este texto, essas três opiniões que nós apresentamos para vocês aqui, de que esse texto pode estar falando ou de tudo, ou uma mistura dos dois, ou, segundo aqui o pensamento do English, de que, na verdade, Jesus está falando desta primeira e da segunda parte do período tribulacional, não é? Ainda a gente pode caminhar mais e descobrir uma quarta opinião sobre isso, não é? Dizendo de que os versículos 4 a 8 tratam da primeira e versículos 9 a 26 da segunda metade. E aí nós temos uma coerência na interpretação, não é? Por quê? Porque a coerência de interpretação, aparentemente aqui, eliminaria qualquer aplicação dessa porção das Escrituras à igreja ou à era da igreja, visto que o Senhor está lidando no plano profético com Israel. E, além disso, a diferença entre a interpretação e a aplicação, aparentemente, eliminaria a opinião que vê uma dupla aplicação nesta passagem. Então, parece haver evidência, quando olhamos para esse texto, de apoio, evidência de apoio, opinião de que a primeira metade da semana é descrita nos versículos 4 a 8, e quando a gente se depara com isso, nós vamos nos deparar com paralelos entre o texto de Mateus e o texto de Apocalipse. E eu quero mostrar para vocês um pouco desse paralelo entre Mateus e Apocalipse. Vamos dar uma olhada neles. Ok, vamos então observar um pouco dessas evidências, não é? E se essa interpretação está correta, veja o que vamos observar aqui. O paralelo nas duas passagens. O primeiro selo lá em Apocalipse, e aí, novamente, eu quero chamar a sua atenção, você precisa olhar tanto aqui Mateus quanto Apocalipse. Enquanto você não está lá, acompanhe o que está acontecendo aqui. E eu vou ler para você. O primeiro selo foi aberto, revelando um homem num cavalo branco que sai para a conquista com arco. O Senhor Jesus Cristo virá num cavalo branco, mas esse homem não é ele. E sim um falso Cristo, que estabelece paz temporária. Qual é a primeira previsão de Mateus capítulo 24? Porque muitos virão em meu nome e dirão, eu sou o Cristo. Está aqui no versículo 5. E enganarão a muito. O segundo selo foi aberto, revelando um homem num cavalo vermelho, que deveria tomar a paz da terra. A segunda previsão de Mateus capítulo 24 é encontrada nos versículos 6 e 7, que fala exatamente sobre isso. Ouvireis de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça. Um terceiro selo foi aberto, revelando um homem num cavalo negro, que tinha 2 balanças na sua mão, e uma voz, como no meio dos 4 seres viventes, indica a fome. Qual é a terceira previsão de Mateus capítulo 24? E haverá nação contra nação, reino contra reino, fomes, pestes,
terremotos. E a gente pode continuar falando, o quarto selo, por exemplo, foi aberto, revelando alguém num cavalo amarelo, cujo nome era morte. Qual é a quarta profecia de Mateus, capítulo 6 e 7? Fala de pestes, fala de terremotos. Um quinto selo ainda relaciona que os que foram mortos pela palavra de Deus e sob o altar choram. Até quando, soberano, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam na terra? Qual é a quinta profecia de Mateus capítulo 4? Então ele diz assim, então sereis atribulado, no versículo 9, não é? E serão mortos. Então, o que nós percebemos disso? De que há uma relação muito interessante entre o texto de Mateus capítulo 24 e aquele texto de Apocalipse que fala da questão da apresentação dos selos. Por isso, nós olhamos para esse texto e o relacionamos com o período tribulacional, com as duas metades da semana, com aquele acordo de paz e o acordo de tribulação. Este cronograma ou esta cronologia pode ser pensada da seguinte maneira: na primeira metade da semana, Israel sofrerá os castigos do versículo 4 a 8, não é? Ou os selos do Apocalipse 6, apesar de viver em relativa segurança sob aquela aliança feita lá, que já vimos em Daniel capítulo 9. No meio dessa semana vai ocorrer a perseguição, não é? Por causa do desolador que se levantará, e aí tem toda essa situação, você pode olhar no texto, que está acontecendo desse rompimento, desse acordo de paz que é quebrado, não é? E parece então que é este o resumo desse período tribulacional que o Senhor Jesus Cristo vai apresentar aqui no Evangelho de Mateus para a gente. Essa é a cronologia que é apresentada por Jesus Cristo no capítulo 24 e 25 de Mateus. Por isso é importante a gente olhar. Por quê? Porque à luz do caminho da interpretação que nós estamos fazendo, ela está falando prioritariamente a Israel. Não que não haja aplicação desses textos para a gente. Nós vamos ver, por exemplo, a questão das parábolas, e as parábolas, elas têm relação, elas se aplicam à Igreja de Cristo, mas o primeiro ouvinte, o primeiro alvo dela é alcançar o coração de Israel. Ok, após o período tribulacional, Jesus vai dizer então que haverá o advento, a volta de Cristo, né? Então, o Senhor, ele fala sobre isso. E quando ele vai falar acerca desta vinda, olha que interessante, algumas coisas que ele conta. Ele diz que esta vinda acontecerá imediatamente após a tribulação daqueles dias. Está aqui no versículo 29. Não é? Logo, depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com grande poder e glória. Você percebe, quando falamos sobre a questão do arrebatamento, que há uma distinção, porque o que a Bíblia diz é que no arrebatamento nós iremos ao encontro do Senhor. E aqui Jesus está dizendo de que Ele vem e todos os olhos o verão. Uma segunda questão desta vinda é de que ela é precedida por um sinal. Qual é esse sinal? Não é revelado. Não é? Ele diz aqui, naqueles dias, então ele fala de que aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Eu não sei, mas será um sinal singular, que pessoas saberão que diz respeito à volta do Filho do Homem. Em terceiro lugar, diz respeito que essa vinda será repentina, não é? Depois daqueles dias, vai ser repentina. Então, isso faz parte daquele grande plano que chamamos
do dia do Senhor, ok? Ok. Por que então a tribulação? Se o propósito da tribulação é um tratamento de Deus para com Israel, é um chamado de Deus à conversão de Israel, o que nós vamos encontrar é Jesus chamando o seu povo. Os israelitas que foram espalhados pela terra por causa de Satanás, por causa da desolação da besta, serão reunidos novamente, serão trazidos de volta para desfrutar das bênçãos do Senhor. E aí nós temos as parábolas aqui que vão nos exortar. Então pensa bem nas parábolas, a gente chama isso de dupla aplicação. A primeira aplicação dessa parábola é especialmente ao Israel que está ouvindo, para quem vai estar naquele momento. Então, os discípulos, quando escutam isso, eles estão entendendo. Imagina que o discípulo, o Pedro, vai passar por isso. Ele diz, nesse tempo é necessário esta postura, ou o João e assim por diante. Então, olha as parábolas aqui. Por exemplo, a parábola da figueira, que é narrada aqui no versículo 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabeis que é próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, quais coisas? As que estão lá atrás, sabei que ele está próximo à porta. Então Jesus continua falando, você conhece, passará céus e a terra e as minhas palavras não passarão. Então, o cumprimento dos sinais que foram dados nos versículos anteriores declarava a vinda do Messias tão certo como as novas folhas da figueira proclamavam a chegada do verão. Qualquer judeu sabia disso. Quando as folhas começam a nascer, está próximo o verão. Então, o que está acontecendo aqui? Não há dúvida nenhuma de que a figueira representa aqui Israel. Não é? Não há nenhum motivo para a gente pensar diferente, não é? Que isso é apenas um símbolo de alguma outra coisa. Estamos falando acerca do Israel, acerca da vinda de Cristo, acerca do fato de que ele estará à porta. E os discípulos estavam cientes dessas coisas. O que esta parábola vem nos mostrar? Incerteza? Não. A parábola demonstra a certeza da sua vinda. E ela é seguida por exortações de vigilância. Por quê? A incerteza é quanto à hora e não quanto à vinda. A incerteza não é se ele vem ou não. A única incerteza que a parábola nos destaca é quanto à hora. E ele diz, as minhas palavras não passarão. Uma coisa interessante que a gente precisa entender aqui é de que esta questão inesperada é ressaltada de forma muito enfática quando ele diz: duas pessoas estavam no campo, não é? Do servo fiel e do servo infiel. E ele ilustra estas parábolas para mostrar não a dúvida da volta. Mas como eu não sei o tempo, então eu preciso estar vigilante a todo o tempo. Eu não posso esperar até que. Eu preciso vigiar sempre. Eu preciso estar atento àquilo que a palavra está dizendo, aprender o que a parábola está mandando. Vigiai, vigiai, fique atento. E esta é a mensagem para Israel. Isso se aplica a nós? Claro que se aplica a nós. Quando é que Cristo vem nos buscar? Eu não sei. Eu sei que Ele virá. E como é que Cristo quer encontrar a sua noiva, a sua igreja? Pronta. A pergunta, então, você está pronto para encontrar-se com Cristo? Você está pronto para ser levado e a habitar com Ele nos céus? Então, esse é o desafio para nós desta parábola, ok? O fato é que Cristo vem, e quando Ele vem, e vem estabelecer o seu reino, e vem para tratar com Israel,
Israel precisa estar pronto, atento a isso. E o que vai acontecer? Haverá o julgamento de Israel. Há uma outra parábola, a parábola das 10 virgens, que declara que após esse ajuntamento de Israel, o próximo acontecimento será o julgamento do Israel. Não é? E que tipo ou qual o propósito desse julgamento? O julgamento para entrar no reino. Qual reino? O reino milenar, que acontece logo após a tribulação. Então, quem são as virgens apresentadas aqui na parábola, conforme a gente vai olhando no texto de Mateus? Então, a gente pode pensar que Jesus está tratando exclusivamente com Israel, no capítulo 24, não é? Mas lá no final, ele muda o assunto e fala com a igreja. Então, aqui poderia estar dizendo que as virgens tanto são Israel, quanto são a igreja de Cristo, não é? Uma outra opinião a gente pode ampliar é de que o Senhor ainda fala aos seus discípulos, mas deixa entender, embora vistos na primeira parte como os discípulos judeus, e os tipos e o tipo do remanescente de Israel no fim da era judaica, e aqui que o Senhor está olhando para algo novo, isto é, para o cristianismo. Então, essa primeira leitura vai dizer assim: quem são as virgens que Jesus trata aqui nos capítulos de Mateus? Israel e igreja, ok? E se ele está lidando com Israel e igreja, nós temos algumas dificuldades para entender, porque, lembra, já falamos a questão de que este período está tratando acerca de Israel, de que ele começa falando de Israel, e se a gente mudar, a gente então acaba tendo algumas confusões aqui na nossa salada. Essa opinião baseia-se no fato de que o óleo que as virgens prudentes estão usando representa o Espírito Santo, que teria sido tirado antes do período tribulacional, não é? E além disso, baseia-se na observação de que crentes judeus na tribulação não estarão dormindo, porque os sinais indicam a proximidade do retorno do Messias. A primeira leitura da parábola das 10 virgens é de que as virgens são Israel e igreja. E por que nós não vamos abraçar essa opinião? Porque não concorda com o contexto do Mateus capítulo 24 e 25. Qual é a segunda opinião? A segunda leitura é de que estas virgens são a nação de Israel. Por quê? 10 virgens representam o remanescente de Israel após a igreja ser levada. 5 prudentes, o remanescente fiel, e 5 imprudentes, aqueles que não são fiéis, que só professam estar esperando o Messias, mas não estão esperando o Messias, não é? Então, a gente pode entender isso também, ou reforçar isso, quando compreendemos a parábola dos talentos, que ilustra a mesma verdade, que Israel será julgado no segundo advento para apurar quem vai entrar no milênio e quem será excluído do milênio. Então tem uma afirmação de English que vai dizer o seguinte: quando o Senhor Jesus voltar com poder, ele lidará com o remanescente de Israel, lá em Ezequiel capítulo 20, para verificar quem receberá a bênção do reino. Entra no gozo do teu Senhor. É a entrada na terra para a bênção do reino, Ezequiel 20, 40. Enquanto o destino do servo improdutivo foi lançado na escuridão, não entrarão na terra de Israel, lá conforme citado pelo profeta Ezequiel. Ok? Então, o que as parábolas nos mostram? De que o propósito da tribulação, quando Deus está tratando com Israel, é preparar o Israel santo para entrar na terra prometida. Israel e quem? Israel e aqueles que se converteram nesse período. Lembra da última aula? Haverá conversão nesse período? Haverá salvação nesse período? Sim, o Espírito Santo tem uma atuação distinta do que acontece na era da igreja, mas ainda há uma salvação. E quando esta salvação
está acontecendo, vem a seguinte questão, porque o texto termina tratando do julgamento sobre as nações dos gentios. A cronologia da consumação dos séculos termina com esta descrição do julgamento de Deus que cairá sobre todos os inimigos de Israel logo após, então, o segundo advento, não é? E para verificar quem entre os gentios terá permissão de entrar na terra, na posse do reino, então a gente precisa olhar o contexto. Falamos na semana passada de que haverá salvação no período tribulacional, sim. E estes salvos do período da tribulação, o que farão? Eles entrarão no reino milenar e vão reinar com Cristo até o final do milênio e eternidade. O que a gente precisa observar, então, deste julgamento, que é um julgamento sobre os gentios vivos após o segundo advento. Não é um julgamento dos mortos que ainda não ressuscitaram. Aquele julgamento do grande trono branco que nós vamos ver lá em Apocalipse, que é o julgamento de condenação. Esse é um julgamento daquele que perseverar até o fim. Este entra no reino para reinar com Cristo, não é? Ele foi precedido por um tempo em que o evangelho do reino foi pregado. Lembra das 144 mil testemunhas e o remanescente fiel? Então este julgamento é o julgamento da reação do indivíduo e do período tribulacional na resposta que ele está dando à pregação do evangelho. Então, com relação a esse julgamento, a gente pode dizer assim, que o critério aqui é um assunto simples e único. Se aplica apenas àquela geração viva de todas as nações. Como você tratou os mensageiros do rei quando eles pregaram o evangelho antes da chegada do fim? Agora, o fim chegou. Lembra, esse não é o julgamento das obras, do galardão, que a igreja recebe quando sobe com Cristo. E esse não é o julgamento final, quando ele diz apartai-vos malditos e vinde benditos. Este é um julgamento de quem entra na terra prometida no milênio. Ok? O teste foi um fato aberto e inegável. Provou claramente se tinham ou não fé no rei vindouro. Os que honraram os mensageiros do reino demonstraram fé por meio das suas obras. Os que desprezaram manifestaram a sua descrença. O teste não era só justo, mas também misericordioso. Por quê? E o rei pronunciou a sua sentença de acordo com ele. É assim que o William Kelly vai comentar esse texto, ok? Então, a gente pode terminar esse tempo com a seguinte percepção, dizendo assim, o Sermão das Oliveiras, o Senhor Jesus Cristo provê, ele apresenta uma cronologia desta última semana. E a sua cronologia é uma maneira simples da gente entender o que vai acontecer neste período. E quando nós entendemos isso, entendemos como Israel passa pela tribulação. Posso recapitular isso dizendo algumas questões muito simples. O Israel, no período tribulacional, recebe um tratamento de Deus, há um acordo de paz com o príncipe, esse acordo é cumprido, há uma sequência de ações de Deus, mas há uma pregação do evangelho, há uma formação de uma nação santa, de um povo santo, que entrará no milênio para reinar com Cristo durante 1000 anos na terra, até em que os séculos dos séculos se consumam, este período milenar, não é? E eu vou falar na próxima semana do que é esse período milenar, e consumando o período milenar, então algumas cenas, um ajuntamento de Satanás, uma guerra, aí sim o grande julgamento e o povo santo de Deus estará na eternidade para sempre. Amém. O que isso se aplica a você e a mim? A Israel foi chamado vigiai. A igreja é chamada vigiai. Por quê? Porque às vezes nós achamos que é só aceitar Jesus e está tudo bem. Não há necessidade de nenhum comprometimento, nenhum envolvimento, nenhum desdobramento, nenhum empenho na fé. Vigiai, vigiai, para não sermos iludidos por nossa fé, para não sermos iludidos
pela nossa crença pequena, frágil, não em Cristo, mas em alguma ilusão religiosa que construímos. Vigiai. Que Deus abençoe você. Nós vamos orar e na próxima semana nós nos encontramos na nossa caminhada na escatologia. Bondoso Deus que estás nos céus, damos graças ao Senhor, porque o Senhor nos dá as pistas, não para desvendarmos os mistérios, mas para entendermos o propósito perfeito e soberano do Senhor, propósito de justiça, de misericórdia e de paz. Por isso nos rendemos ao Senhor e confiamos que o Senhor, como Deus bondoso, há de nos resgatar, de restaurar aqueles a quem o Senhor chamou, escolheu, convocou. E um dia todos, de toda a tribo, raça, estaremos diante do Senhor, por toda a eternidade, celebrando a Cristo. Em nome dele é que nós oramos. Amém. Até a próxima aula. Um grande abraço na graça de Cristo.